boa tarde ou boa noite para você. E estamos de volta aí com as nossas aulas remotas de português. E o assunto hoje é concordância nominal. Nós temos dois tipos de concordância. Temos a concordância verbal e a concordância nominal. Vamos aí ao conceito. Concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras, os nomes, substantivos, adjetivos, advérbios. É o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. Vamos só relembrar aqui as classes das palavras, certo? O substantivo é tudo aquilo que é pessoa, coisa, lugar. Por exemplo, se eu falo Viviane, é um substantivo. Se eu falo cadeira, é um substantivo. Se eu falo gato, é um substantivo. Pessoa, coisa ou lugar. Se eu falo Juazeiro, Paris, Itália, lugares, são lugares, portanto, são também substantivos. Pronomes é aquele termo que substitui o substantivo. Vamos relembrar aqui os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os numerais, nós temos os numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, 5. Os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os numerais multiplicativos, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Os numerais fracionários, 1/3, 1/2, metade, 1/5, 1/4. E os adjetivos, que são aquelas palavras que caracterizam o substantivo, podendo ser uma qualidade ou um defeito. O teclado é bonito, bonito é meu adjetivo. A garota é simpática, simpática é meu adjetivo. Exemplo: estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste caso, pronome, numeral e adjetivo concordam com o substantivo obras. Estas obras e não estes obras. Perceba aí que o pronome está concordando com o substantivo obras. Pronome que está no plural, já que a oração refere que são três e não apenas uma obra maravilhosa. E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque se obras está no plural, maravilhosas também tem que estar no plural. Regras de concordância nominal. Adjetivo, quando eu tenho um adjetivo e um substantivo, o que é que eu tenho que fazer? O adjetivo, ele deve concordar em gênero e número com o substantivo. Como assim, professor? Gênero, masculino ou feminino. Como assim número? Singular ou plural. Por exemplo, que pintura bonita. Veja aí que eu tenho a palavra pintura, que é o meu substantivo, que está no feminino e que está no singular. E o meu adjetivo, bonita, está concordando com pintura. Veja que bonita também está no feminino e também está no singular. Quando eu tenho mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Por exemplo, que bonita pintura e poema. Veja que eu tenho dois substantivos, pintura e poema. A palavra bonita concorda com a palavra pintura. Por quê? Porque pintura está mais próxima de bonita do que poema. Pintura está no feminino, bonita também está no feminino. Pintura está no singular, bonita também está no singular. Mas se os adjetivos forem nomes próprios, então o adjetivo deve ficar no plural. Por exemplo, debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição
dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Então perceba aí que o meu adjetivo grandes, ele está concordando com os dois substantivos, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E como eu tenho dois personagens aí, o meu adjetivo fica no plural. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois dos substantivos, deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles. Por exemplo, que pintura e poema bonito. Veja aí que o meu adjetivo bonito está concordando aí só com poema. Pode também ser que poema e pintura bonita. Por que bonita agora está no feminino? Porque está concordando com o substantivo mais próximo, pintura, que também está no feminino. Que pintura e poema bonitos. Por que agora é bonitos? Porque eu estou concordando com os dois substantivos, pintura e poema. Portanto, bonitos fica aí no plural e no plural masculino. E no último exemplo, perceba aí que poema e pintura bonitos também fica bonitos e não bonitas, porque se eu tenho dois substantivos, mesmo que um deles esteja no feminino, eu vou passar para o plural masculino. A gramática ela é um pouco machista aí nesse ponto, certo? É o masculino que prevalece, é o homem que prevalece. Substantivo e mais do que um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas: colocando o artigo antes do último adjetivo. Adoro a comida italiana e a chinesa. Colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. Então veja aí a diferença dessa frase para essa frase. Aqui, comida ficou no singular. Porém, antes de comida eu tenho a e antes de chinesa eu tenho a. Aqui, comidas ficou no plural. Porém, eu só tenho o a no plural também, as comidas. E perceba que antes de chinesa eu não tenho a. E aqui, antes de chinesa, eu tenho a. Números ordinais. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Exemplo: a segunda e a terceira casa, fica correto. E a segunda e a terceira casas também fica correto. Nos casos em que há números ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Então perceba que aqui, quando os números ordinais vêm antes do substantivo, eu posso usar tanto no singular como no plural o meu substantivo. Agora, se os números ordinais vierem depois do substantivo, obrigatoriamente o substantivo tem que ficar no plural. As casas, segunda e terceira. Expressões. A expressão anexo. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, segue anexo o recibo. Segue anexa a fatura. Por que no primeiro exemplo eu tenho anexo no masculino singular? Porque recibo também está no masculino singular. E por que no segundo exemplo eu tenho anexa no feminino singular? Porque fatura também está no feminino singular. Mas a expressão em anexo não varia. Segue em anexo a fatura. Perceba aí que se variasse, ficaria segue em anexa a fatura. Mas, como é invariável, como não muda essa expressãozinha aí em anexo, permanece do jeito que está. Segue em anexo a fatura. Bastante ou bastantes. Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante
deve concordar em gênero e número com o substantivo. Então veja bem, recebemos bastantes telefonemas. Esse bastante aí, ele é um adjetivo. Por que ele é um adjetivo? Porque ele está se referindo ao substantivo telefonemas. Bastantes no plural e telefonemas no plural. Agora, quando a palavra bastante tem a função de advérbio, ele não varia, ele não muda. Eles cantam bastante bem. Eles cantam muito bem. Professor, como é que eu sei se o bastante é adjetivo e como é que eu sei se o bastante é advérbio? Olha, veja bem. Se depois da palavra bastante você tiver um substantivo, esse bastante aí, ele é um adjetivo. Portanto, ele muda, como no exemplo de cima, bastantes telefonemas. Agora, se depois da palavra bastante aí eu tenho um verbo ou um advérbio, ele não vai mudar. Eles, antes ou depois do bastante. Eles, no caso aí que você vai perceber com quem vai concordar. Veja bem aí que cantam é um verbo. Então, bastante aí está se referindo a esse verbo cantar. E com relação ao verbo, quando ele se refere a um verbo ou um advérbio, a palavra bastante ela não muda. Por isso que cantam está no plural, mas bastante está no singular. Eles cantam bastante bem. Meio. Quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, atrasado tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Então veja aí que o adjetivo meio, no primeiro exemplo, está concordando aí com o substantivo copo. Os dois estão no singular e os dois são masculinos. No segundo exemplo, aí, veja que a palavra meia está concordando com a palavra xícara. No caso aí, meia está no feminino, porque xícara é feminino, e meia está no singular, porque xícara está no singular. Quando a palavra meio tem a função de advérbio, ou seja, quando ela está concordando ali com um verbo ou com um adjetivo ou com um advérbio, a palavra meio não varia. Ele é meio maluco. Maluco aí é meu adjetivo, certo? Portanto, o meio aí está no masculino, no singular, mas veja aí que o mesmo meio, ela é meio maluca. Você não pode dizer ela é meia maluca, porque esse meio aí, ele não é adjetivo. Ele está concordando com o adjetivo, portanto, ele é um advérbio. E por isso ela é meio maluca, meio não muda, apesar de maluca estar no feminino. Menos. A palavra menos não varia, ou seja, ela não muda. Exemplos. Hoje tenho menos alunos. Hoje tenho menos alunas. Perceba aí que no segundo exemplo, menos continua no masculino, enquanto alunas está no feminino. As expressões é proibido, é bom, é necessário não variam, a não ser que sejam acompanhados por determinantes. Os determinantes são os artigos, os pronomes, os numerais, certo? Determinantes que as modificam. Por exemplo, é proibido entrada. Como eu não tenho aí nenhum artigo e nenhum pronome e nenhum numeral, fica do jeito que está. É proibido entrada. Você pode querer concordar e colocar é proibida entrada, mas ficaria errado. Por que ficaria errado? Porque quando não tenho aí um artigo, um pronome ou um numeral, a expressão ela não varia. Diferente do segundo exemplo aí que eu tenho, é proibida a entrada. Eu mudei, coloquei proibida porque logo depois dela eu tenho um artigo feminino a. No outro exemplo, verdura é bom. Verdura, você poderia escrever verdura é boa, mas ficaria errado. Por quê? Porque não tem nenhum artigo, pronome, nenhum determinante aí. Já no outro exemplo eu tenho a verdura é boa. Como eu coloquei o a antes de verdura, então agora eu posso mudar aí o adjetivo para boa. Paciência é necessário. Da mesma forma, a paciência é necessário.
ficou necessário aí no outro exemplo, porque eu tenho um determinante lá, o artigo A, antes de paciência. Bom, pessoal, esse foi o assunto de hoje, certo? Vimos aí algumas expressões que não mudam, a não ser que tenha um determinante. Vimos aí outras que não mudam de forma alguma, com a palavra menos. Outras que mudam quando se transformam em advérbio, que é a palavra meio, a palavra bastante. A expressão anexo, que muda, mas a em anexo não muda. Vimos aí a questão aí quando os números ordinais acompanham o substantivo, ou quando o substantivo e mais do que um adjetivo aparece na frase. As regras de concordância nominal, quando tem um adjetivo e um substantivo. E posteriormente nós veremos a concordância verbal. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp do 8º ano, ou se preferir, pelo meu próprio WhatsApp pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e até a nossa próxima aula.